Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E a gente vai continuar a tratar sobre a Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte, além de elaborar uma Constituição para a França, ela também estabeleceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aqui a gente vê a influência dos ideais iluministas. Agora as pessoas não deveriam ser julgadas pelo estamento no qual ela nasceu. Lembrando que lá no antigo regime, o nobre jamais seria julgado da mesma forma que um plebeu, que um membro do povo. Então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa declaração estabelece uma igualdade jurídica a partir do momento que todos deveriam ser vistos como iguais perante a lei. Não seriam julgados pelo estamento no qual essa pessoa nasceu, e sim seriam julgados como homens e como cidadãos, pessoas que atuam na vida política do país. O momento da Assembleia Nacional Constituinte também foi estabelecida a Constituição Civil do Clero, e essa Constituição, em linhas gerais, estabelecia o confisco dos bens do clero da Igreja Católica e esses bens seriam vendidos em leilão, numa tentativa também de arrecadar mais dinheiro e tirar a França da crise financeira. A partir do momento que a França passou a ter uma Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte não teria mais razão de existir. Porém, essa Assembleia Nacional Constituinte acabou se transformando na Convenção Nacional. E uma das grandes decisões da Convenção Nacional foi fazer da França uma república orientada por uma Constituição. E o voto passaria a ser um voto universal, onde os cidadãos franceses poderiam manifestar sua vontade política. Se a França se tornou uma república, isso significa que a França não seria mais governada pelo rei. Luís XVI, frente a esse processo revolucionário que estava acontecendo na França, ele tentou fugir da França e se unir tanto aos nobres que haviam conseguido escapar do território francês, mas também com outras monarquias francesas para lutar contra a França e com isso acabar com a Revolução. Só que Luís XVI ele foi reconhecido e foi capturado quase na fronteira da França. E esse episódio ficou conhecido como a Noite de Varenne. E Luís XVI foi reconduzido a Paris, aonde ele ficou preso, e posteriormente ele acaba sendo executado, acusado de traição à Revolução, traição à França. E mais, um gesto como esse de Luís XVI reafirmava também os ideais das outras nações monárquicas que estavam vendo o que estava acontecendo na França e estavam temerosas que esses ideais revolucionários franceses ultrapassassem as fronteiras francesas e acabassem atingindo outras nações que também eram monarquias absolutistas. E principalmente a partir da Declaração de Pillnitz, a França começa, além de ter problemas internos da Revolução, ela começa a entrar em guerra com nações estrangeiras. Principalmente, Prússia e Áustria começam a guerrear contra a França. E são nessas guerras da França com nações internacionais que começa a se destacar um general chamado Napoleão Bonaparte. Voltando a falar da Convenção Nacional. Quais seriam os 3 partidos que se destacaram na Convenção Nacional? 3 partidos que representavam o antigo terceiro Estado. Lembrando que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão acabou com aquela sociedade estamental. Agora as pessoas não eram mais tratadas como pertencentes a um estamento, e sim como homens e cidadãos. Os partidos que atuavam na Convenção Nacional eram jacobinos, planície ou pântano e girondinos. E é da Convenção Nacional, do local onde cada um desses partidos se sentavam, que surgiu a ideia de esquerda, direita e centro, que é utilizada ainda hoje pelos partidos políticos na maioria dos países republicanos e democráticos. Bem, os jacobinos, eles representavam os trabalhadores de um modo geral, jacobinos que também podem ser chamados de montanha. Aqueles que formavam o partido jacobinos eram os sans-culottes, aqueles que estavam sem culottes, uma calça utilizada pelos nobres. Então, os sans-culottes representavam a população trabalhadora da França. Além dos sans-culottes, os jacobinos também eram formados pela baixa burguesia. Os jacobinos, eles eram os mais radicais dos 3 partidos políticos e defendiam a república.
e seus líderes eram Robespierre, Saint-Just e Marat. Já a planície ou pântano era formada pela alta burguesia, principalmente a burguesia financeira, e a planície oscilava entre o radicalismo dos jacobinos e a moderação dos girondinos. E os girondinos são o terceiro partido, formado pela alta burguesia, principalmente a burguesia que vai ser relacionada à burguesia industrial. Eles eram os mais moderados e defendiam a monarquia constitucional. Bem, e da onde que vem essa noção de esquerda, direita e centro? Os jacobinos, que representavam os trabalhadores, se sentavam à esquerda da convenção. Os girondinos, que representavam a alta burguesia, os patrões, digamos assim, entre aspas, se sentavam à direita da convenção. E a planície ou pântano se sentava no centro da convenção. Então, essa ideia de que partidos que defendem os interesses dos trabalhadores são chamados de partidos de esquerda é porque os jacobinos que defendiam os direitos dos trabalhadores se sentavam na esquerda da convenção. Os partidos que atualmente defendem os interesses das elites, da alta burguesia, dos grandes empresários, dos banqueiros, são chamados de direita por conta dos girondinos, que eram formados pela alta burguesia e se sentavam à direita da convenção. E os partidos que têm uma visão que oscila entre defender os direitos dos trabalhadores e defender os direitos dos patrões, hoje em dia são chamados de centro por conta da planície ou pântano, que se sentavam no centro da convenção. Bem, a convenção ela tem várias fases. Uma das fases mais radicais da convenção e da Revolução Francesa é chamada de terror. Recebeu esse nome por ser o período da Revolução Francesa, onde cerca de 35 mil pessoas foram mortas na guilhotina. Algumas medidas da convenção durante o período do terror foi o estabelecimento do Tribunal Revolucionário, que julgava aqueles que eram considerados de traição à Revolução e traição à França, que seriam sentenciados com sentenças de morte e seriam levados à guilhotina. Lembrando que a guilhotina não foi direcionada apenas aos contra-revolucionários, aqueles que eram contra a Revolução Francesa. Inclusive, jacobinos, que durante algum tempo dirigiram a Convenção Nacional, também foram mortos pela guilhotina, como, por exemplo, Robespierre. Além do Tribunal Revolucionário, também foi instituído o Comitê de Salvação Pública, que inicialmente foi dirigido por Danton, jacobino, e posteriormente por Robespierre, também outro jacobino, para poder enfrentar os contra-revolucionários, principalmente após a morte de Marat, que era um jacobino mais revolucionário, por uma girondina chamada Charlotte Corday, em 1763. Além do Tribunal Revolucionário, do Comitê de Salvação Pública, também foi instituído o Comitê de Segurança Nacional. E o Comitê de Salvação Pública ele também foi responsável pela lei do preço máximo, que congelava os preços dos produtos. Ainda não terminamos a nossa conversa sobre a Revolução Francesa. A conversa continua, então ouça o áudio do Tempo de História e eu fico por aqui. Inscreva no nosso canal no YouTube, Tempo de História, e siga a página do Facebook Tempo de História e a conta do Instagram. Até a próxima!